Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom gente, aqui é a Maria Clara com mais um resumo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Bom gente, a lição dessa semana está muito especial e ela recebe como título Marcas de Identificação. Vamos agora descobrir qual é o nosso texto-chave que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, que diz bem assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Nossa, o texto-chave dessa semana é muito profundo. E bom, assim como os remanescentes de hoje, os remanescentes do Antigo Testamento foram fiéis seguidores de Cristo. Esses foram pessoas que se recusaram a aceitar pensamentos e também costumes da maioria. Apesar de a maioria dos israelitas se conformarem com o mundo, sempre houve um povo fiel remanescente que seguia e ouvia os princípios indicados por Deus. No momento em que os israelitas rejeitaram a Cristo como Messias, Deus os rejeitou como uma nação remanescente. E ele transferiu todos os privilégios e promessas concedidos a estes para a igreja cristã. E na lição dessa semana a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o povo remanescente de Deus, que estarão vivenciando os últimos momentos aqui nessa terra. Os fiéis discípulos de Jesus dos fins dos tempos terão duas características muito especiais. A primeira é que eles guardarão os 10 mandamentos, que se encontram lá em Êxodo capítulo 20. E segundo, eles terão o testemunho de Jesus. Mas bem, a gente vê que o texto-chave dessa semana se encontra no livro de Apocalipse. E o próprio nome dado às suas páginas inspiradas é Revelação, o que contradiz a afirmação deste livro ser um livro selado. Porque na realidade uma revelação é algo explícito para todo mundo ver, algo revelado. E as verdades do livro do Apocalipse são destinadas às pessoas que vivem nos nossos dias, bem como aqueles que viviam na época de João. Algumas cenas que o livro do Apocalipse demonstra aconteceram há muito tempo atrás. E algumas estão acontecendo agora nos nossos dias. Algumas dessas retratam o fim do grande conflito. E outras revelam as alegrias dos redimidos na nova terra. E o livro de Apocalipse corresponde ao livro de Daniel, onde um é uma profecia e o outro é uma revelação. Bem, e muitas vezes em filmes, séries e novelas e outras coisas, a gente ouve falar que o livro do Apocalipse representa um fim temeroso, onde acontece diversas coisas extremamente horríveis e não há esperança e tal. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que a palavra Apocalipse e o que diz no livro do Apocalipse, na realidade, simboliza a esperança. Porque demonstra as coisas ruins que acontecem nesse mundo irão passar. Então eu tenho um desafio, uma dica para você poder estudar bastante sobre o Apocalipse e ficar expert nisso, porque quando alguém for falar uma coisa ruim sobre o Apocalipse, você vai ter base na Bíblia para poder falar que na realidade o Apocalipse não é algo ruim. Então, fica o desafio para você. Bom, gente, o texto flash dessa semana se encontra lá no livro Os Embaixadores, página 268, que diz bem assim: Não devemos pensar que é inútil estudar esse livro para saber o significado da verdade que nele contém. Aqueles cujo coração está aberto à verdade serão capacitados a entender seus ensinos. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e terminam. Muito interessante esse texto, né? Bom, e a escritora norte-americana Ellen White diz que o livro do Apocalipse tem uma grande importância e também que ele deve ser um livro estudado por todos aqueles que querem saber o que está acontecendo exatamente agora e também em que momento da história nós nos encontramos. E na lição também diz um pouquinho sobre essa ideia de nós fazermos parte do remanescente.
Sim, é o povo escolhido de Deus que guarda os 10 mandamentos e segundo tem o testemunho de Jesus. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você, como um cristão, como acha que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus? Tem uma parábola muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 ervilhas que viviam dentro de uma vagem. E elas olharam umas para as outras, olharam para a parede da vagem e decidiram que o mundo todo era verde. E o verão passou voando e logo chegou o outono. E a vagem, se abriu. E para o seu espanto, as ervilhinhas não apenas perceberam que o mundo inteiro não era verde, mas que a maioria dele era composto por tons variados de marrom. E havia, sim, algumas outras tonalidades de verde. E em pânico, uma das 3 ervilhinhas tentou juntar a outra parte da vagem para que ela pudesse se unir novamente. Porque assim, quem sabe o mundo voltaria a ser verde. Mas a outra ervilhinha escorregou para fora da vagem e logo quando encostou no chão, se tornou marrom. E bem, a terceira ervilhinha estava perante uma grande decisão. Porque ela poderia escolher ir para o mundo e ficar marrom, ou poderia continuar ali na vagem e ser verde. Mas ela decidiu que a sua tonalidade iria ser verde. Porque essa era a cor que o mundo precisava. E então, que tipo de ervilha você deseja ser? Você será corajoso para permanecer como um verdadeiro remanescente de Deus? Que guarda os seus mandamentos e possui o testemunho de Jesus? Bom, faça sua escolha, porque o tempo do fim está próximo, como diz o texto-chave dessa semana. E a gente não precisa ter medo, porque nós temos Jesus. E no livro do Apocalipse, a gente vê que a vida não se baseia aqui, mas a gente pode ter esperança no céu. Basta nós escolhermos quem seremos. E aí, faça sua decisão. Saiba sempre que o lado de Jesus é o melhor. Como meu pai diz, nós não devemos trocar as migalhas desse mundo para o banquete que nós teremos lá no céu. Bom, gente, eu fico por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.